não são fáceis, mas são críticas para avançar a resiliência das nossas das costais. Sabemos que temos uma agenda para essa noite, então vou passar de volta para a Elizabeth para ela começar. Obrigado. Muito obrigada, subsecretária. Então, deixa eu dar uma visão geral sobre o que vamos cobrir essa tarde. Como a subsecretária antes mencionou, a gente tem uma pauta cheia. Vamos começar falando sobre essas áreas de adaptação que a nossa equipe está desenvolvendo, base no que a gente já ouviu, falar sobre a proposta dessa metodologia para entender o risco a curto termo, o análise de setor, ter riscos e áreas de vulnerabilidades. Também teremos oportunidade para perguntas e respostas para ouvir mais feedback. A segunda coisa, um item importante, vamos cobrir com você, ferramentas e ações do Estado para avançar resiliência na costa. é, e isso a gente falou com vocês sobre as reuniões do outono. Então a gente vai ter uma oportunidade para iterar com base nas suas ideias. E finalmente vamos falar sobre os próximos passos, conhecer que alguns desses materiais eu vou ser um pouco denso. A gente vai é, oferecer horas de escritório e também vamos fazer um esboço de um plano. E com isso eu passo a palavra para a Diana, oficial-chefe de resiliência. Ok, obrigado, Elizabeth. Vamos para o próximo slide. E deixa eu mencionar, nós temos uns princípios para tornar essa conversa o mais efetiva possível. E, por favor, estejam presentes, precisamos da sua atenção e suas ideias. Assuma boas intenções e tenha consciência do impacto. A gente está falando sobre tópicos de risco e futuro dos lares das pessoas, então sejam sensíveis com uns com os outros. Esperamos poder aprender um dos outros, tomar espaço e dar espaço e que você pode, talvez precise a palavra para alguém que quer falar também. Então, se você fala com baixa frequência, também queremos ouvir de vocês. Então, a gente espera que a gente ouça de todos hoje. E, finalmente, não é necessário especialidade técnica para participar. Não, nenhuma pergunta é ruim ou, ou boba. Então, sinta-se à vontade para usar o recurso de perguntas e respostas para fazer perguntas conforme a gente prossegue. Agora, com- eu passo a palavra para a Diana. Sim, e para reiterar que nós temos 1 hora e meia hoje, que é um tempo, parece bastante tempo, mas não, talvez não seja o suficiente para passar por todo o material com vocês. Então, se vocês veem que a gente está prosseguindo, sabem que a gente está tentando pausar conforme possível para as perguntas, mas a gente precisa levar as coisas para frente. Mas se vocês têm perguntas, registrem elas no recurso de perguntas e respostas e a gente segue com vocês depois. E como disseram, a gente vai oferecer horas de escritório, falar um pouco mais sobre isso no final da apresentação e se alguém quiser vir fazer perguntas para ter um tempo 1 a 1 também. Ok, então vamos começar. Alguns de vocês podem saber que esse programa Resilient Coast foi lançado em novembro de 2023, já faz um bom tempo, então, que a gente está nesse processo. Essa é a nossa terceira reunião pública. A última vez que a gente se reuniu foi em outubro, quando a gente ah, trouxe o esquema, né, desse projeto. E o objetivo desse projeto é desenvolver uma estrutura abrangente para resiliência costeira, para orientar as políticas de resiliência costeira estaduais e locais. O time tem feito um ótimo trabalho nesse desenvolver essas políticas costeiras com as cidades e o plano é não é, o plano é continuar essa parceria com vocês. Então esse é o nosso objetivo. Tem várias maneiras que a gente
está tentando fazer isso. Muitas dessas áreas geográficas de vulnerabilidade também são uma das maneiras que a gente desenvolve esse processo. Também a avaliação das estratégias atuais e novas, e a questão de pensar como a gente pode orientar uma ação de resiliência nas áreas vulneráveis. A gente também espera ouvir os comentários, seus comentários, tá? À medida que a gente vai avançando na apresentação. Próximo slide. Isso aqui é só um resumo dos objetivos do programa Resilient Coast. De novo, a gente está querendo melhorar o engajamento público assim que foi lançado, é, esses foram os objetivos que a gente traçou, é, muitos benefícios que foram lançados. E outra coisa que a gente queria trazer aqui no próximo slide, alguns updates que vocês perguntaram em outubro. Desde então, a gente concluiu a segunda semana de engajamento, que traz essas duas reuniões públicas e a pesquisa pública que a gente fez também, que a gente teve o feedback em fevereiro, alguns grupos focais, com os constituintes. A gente também fez uma série de é, grupos internos e externos, grupos de trabalho internos e externos, são grupos que vêm ajudando o desenvolvimento do plano e as iniciativas desde novembro de 2023. A gente fez muito trabalho técnico, isso para desenvolver a metodologia para alguns dos materiais que a gente vai compartilhar com vocês hoje e para desenvolver um, essas estratégias que a gente conseguiu chegar aqui. Vamos pedir a sua atenção e consideração para apreciação. É, a gente antecipa, né, um rascunho para comentários públicos nessa primavera. E isso é só um resumo da nossa abordagem geral desse plano. Então, os distritos de resiliência costeira, algo que a gente falou nas últimas reuniões, a gente vai focar bastante hoje nessas áreas de near-term adaptation, que são áreas de adaptação de curto prazo, que estão sofrendo, que estão a costa, perdão. A gente falou um pouco também da tipologia costeira, que é diferente desses tipos de ambientes costeiros. A gente também vai trazer soluções de resiliência nessa questão. Falaremos também de alguns níveis de recomendações e estratégias. Na verdade, são dois níveis: estratégias para toda a costa, dependendo do ambiente costeiro que a gente está trabalhando, e também Coast Life Strategies, que são as estratégias da vida costeira. Então, quais são os estágios que a gente está falando em termos de financiamento para ajudar o programa, todos os esforços do programa de resiliência costeira a nível estadual. Ok, agora aqui temos um pouquinho desse cronograma, dessa linha do tempo. Mais para o final desse processo, a gente acha que vai ter um rascunho mais ou menos na primavera desse ano, né? Um rascunho para comentários públicos. Agora, dois tópicos. A gente vai falar das áreas de adaptação a curto prazo. A gente um pouco na nossa última reunião, o contexto que a gente vai se referir esses hotspots, essas zonas de perigo, né? É uma terminologia um pouco longa, mas é parecido com o que a gente falou na última reunião. É o que a gente vai falar. Se você for para o próximo slide, aqui eu consigo explicar mais ou menos como é que isso está sendo para a estrutura geral. Como eu disse antes, temos como eu falei antes, temos a resiliência costeira e os distritos que representam áreas com risco costeiro de curto e longo prazo. E se você lembra da nossa última reunião, a gente foi mais a fundo nessa questão
resiliência costeira, a gente sabe que eles estão têm um tipo de preparação do 2070 que deve ter, tem áreas que tem mais riscos para inundação ah, na década de 2030, onde há uma alta concentração de pessoas de infraestrutura com riscos econômicos. E temos uma alta concentração de pessoas, moradia, recursos, negócios. Então, é algo que eu quero enfatizar antes de trazer para vocês aqui o material hoje à noite. A gente não está sugerindo que, se você não estiver nessas áreas de adaptação, você não está em risco. A gente não está falando isso. O programa de resiliência costeira, ele tenta trazer o espectro completo, a abrangência completa de tudo que vai sofrer impacto nessa linha do tempo. Não é, a gente não está aqui falando que essas áreas não estão em risco sim, mas a gente está focando somente naquela intersecção dessa linha do tempo, desse cronograma da década de 2030, que são aspectos diferentes que a gente já mencionou aqui. Então, qual é o propósito dessas áreas de adaptação de curto prazo? Acho que vocês todos já sabem que a gente tem é, 1.500 milhas de linha costeira nesse estado e muitas vulnerabilidades curto prazo e longo prazo. Então, identificar essa linha costeira, uma delas seria identificar os lugares que a gente tem pessoas, moradores que são sujeitos a inundações, o risco de inundação, ou infraestruturas que estão sujeitas a inundação. A gente espera que isso seja útil em formar a priorização a nível distrital para recursos e intervenções públicas e privadas. A gente espera que isso vai nos ajudar também a entender um pouco disso. E, por último, a gente espera que isso seja informativo, educativo para as comunidades e outras pessoas também interessadas entenderem como os riscos costeiros e como suas vulnerabilidades, né, locais se comparam aos distritos e regiões vizinhas, outros distritos, outras cidades e na região como um todo. Então, a gente olhou aqui essas áreas de adaptação de curto prazo. A gente falou um pouco disso na última reunião, mas só para trazer aqui, são três fatores, tá? São pessoas e habitação, infraestrutura pública e serviços e economia. A gente achou que seria importante olhar cada um desses fatores individualmente e também combinando em uma análise total, para que vocês possam entender toda a abrangência e riscos e benefícios desse programa de resiliência costeira. Então, são esses três fatores que a gente teve que analisar, e tendo isso em vista, no final dessa sessão, a gente vai olhar para setores que se encontram com esses setores, que precisam de adaptação em uma ou mais áreas desses setores. A gente vai tentar é, trazer para vocês aqui a análise de cada um desses fatores individualmente. Então, o que vocês estão vendo aqui é, um, é uma pontuação de compósitos do setor geral. A gente está vendo aqui a vulnerabilidade para cada um desses fatores, baseados em dados, que a gente vai falar um pouco quando a gente avançar dos fatores individualmente, mas cada uma dessas entradas, desses dados coletados, trazem essas informações aqui da costa, da linha costeira inteira. Então, seria como essa pontuação de compósitos do setor seriam. A gente vai falar um pouco eu sei que isso aqui é um pouco difícil de ver aqui, né? Nessa escala, a gente vai falar um pouco mais a fundo dos exemplos, outros mapas e áreas, regiões costeiras. Antes da gente continuar, e também pensando um pouco no tempo, a gente não vai olhar o mapa
a fundo em todas as áreas, absolutamente, tá? A gente vai dar exemplos por causa do tempo, né? Mas os slides serão compartilhados também depois da reunião. A gente vai postar no site. Vai ter um apêndice no final que traz todo o mapa com todas as áreas da região costeira. Então você pode fazer isso depois, pesquisar. A gente não tem tempo aqui numa reunião para falar sobre cada ponto aqui, mas vamos falar de maneira geral para vocês saberem ver depois sozinhos se tiverem a oportunidade. Falando em pessoas e habitação composto, da pontuação composta, perdão, de pessoas e habitação. Para essa análise, as pessoas em risco, a densidade populacional, população de justiça ambiental, moradia acessível que está em risco, e também os danos projetados para prédios residenciais. A gente está pensando naquele cronograma de 2030, então alguns desses dados é, não vão trazer porque estão muito para o futuro, né? Tipo, moradia acessível. A gente não sabe em 2030, mas a gente está baseando nesses dados de hoje em dia, tá? Então são essas quatro entradas de dados que a gente coletou. Isso traz mais ou menos para vocês uma noção de como essa vulnerabilidade vai se apresentar, dependendo de onde você estiver na costa. No próximo slide, temos exemplos sobre como isso seria, como isso vai ser manifestado, né, na concentração de risco de pessoas por habitação. Temos um exemplo aqui na região do Porto de Boston. As cores diferentes aqui têm concentrações diferentes de vulnerabilidade e a baixa concentração é baseada em grupos censitários que é, e enfim, vai aumentando, né? A área de concentração, amarelo clarinho, até o escuro, vermelho escuro, que é 85% de vulnerabilidade. E a gente puxa um pouco dessa concentração, alta concentração de alto risco aqui, e tem muitas partes dessa área aqui caem nessa concentração de 85%, então é preocupante. A gente consegue dar um zoom aqui no mapa. Quero falar de novo, se você não tiver nessa área aqui, se você não mora nessa região daqui, isso não quer dizer que você não está em risco. É, é porque tem vulnerabilidades, ou seja, a curto ou a médio prazo, é que isso aqui está focado somente naquele cronograma de 2030. Então, essas entradas de dados das pessoas que moram nessa região é muito alto, o risco é muito alto. A outra coisa que eu queria trazer é que o grupo censitário, os dados, né, que são apresentados aqui, é a mesma coisa que tá trazendo aquela meta de 2030. Então, então é um pouco restritivo aquela análise de 2030, mas são áreas que vocês veem aqui, que tem talvez uma área de grande elevação e não esteja talvez sendo representada. Ok, então a infraestrutura construída, temos a ideia, você está vendo aqui o formato, vocês viram no primeiro slide, vemos aqui os dados, então a infraestrutura e serviços focada em estradas que estão em risco e também, e assim como estradas que estão mais expostas a enchentes de alta maresia. Então isso vai incluir é, o metrô e manutenção crítica de estabelecimentos, que inclui subestações de eletricidade, tratamento de esgoto, terminais de combustível, energia e outras utilidades. E também infraestrutura pública e também infraestrutura focada em
municipal e serviços de saúde privados, vai incluir polícia, bombeiros, hospitais, centros de saúde, é, cuidados da infância. Então, agora estamos aqui numa região diferente da costa em que o setor dá para ver como que essa concentração que varia do 0,85%, 25 a 85% percentil de vulnerabilidade. E, então, algumas áreas são muito pequenas. Então, temos aqui na direita, para que seja possível ver, então, temos uma área com zoom para ver, podemos ver essa área. Então, o último setor da economia, então, novamente, estamos vendo esse mapa costal, vemos aqui um valor. Então, se você se lembra das pessoas temos, temos a projeção de danos industriais comerciais também, os empregos estão em risco, é, corredores, e também nessa mesma estrada em que temos alta maré. Você provavelmente não vai querer ir para um restaurante ou para a praia no meio de uma tempestade, mas talvez você queira fazer isso num dia ensolarado. Então, temos aqui as áreas de risco. Então, estamos mostrando a Costa do Sul e Cape Islands. Mesma coisa aqui, dá para ver como que as concentrações relevantes variam dessa concentração baixa no 25 é, porcentagem até o 85%. A gente chama isso de áreas de alta concentração e temos um zoom aqui na área de Buzzards Bay para poderem ver com mais clareza. Ok, então, ah, os últimos slides que temos aqui estão vendo em vulnerabilidades de múltiplos setores. Então, o que a gente pegou aqui são os grupos que cairiam naqueles riscos de o 35º percentil de risco. A gente pegou eles nos três setores e queríamos ver onde tinha áreas que estavam nessa área de alta concentração de o 35º percentil para um ou mais ou dos três setores. Então, se estava uma alta concentração para um setor, vai estar em amarelo, se forem dois, vai estar em laranja, e se for os três, vai ser vermelho. Então, dá para ver a variação no risco setorial aqui, nesse mapa na esquerda, mas também vamos entrando no zoom um pouquinho. Eu sei que é difícil ver, sei que é difícil ver, mas estamos vendo, é bem grande, mas do lado direito, da parte superior da costa, temos, conseguimos ver o mesmo na proporção, na parte de baixo. Eu sei que estamos revisando esses mapas rapidamente, escala. Eu quero lembrá-los que vamos disponibilizar essas ideias, esses mapas que podem revisar no seu próprio tempo, depois da reunião. Ok, acho que temos algumas perguntas aqui. Vamos pausar para dá-los uma chance de fazer perguntas e também temos perguntas para vocês. Então, eu gostaria que se você pudessem botar qualquer perguntas na caixa de perguntas e respostas do Zoom. Enquanto isso, gostaríamos de ter um senso de quem está aqui na sala. Então, temos um mentímetro aqui. Eu tenho um link no chat que permite que vocês entrem para participar
E se quiserem, também podem entrar pelo telefone usando o código QR. Vamos dar um minuto para dar às pessoas uma chance para se identificar quem está na sala aí enquanto isso. Se tem alguma pergunta esclarecedora sobre o que a Diana construiu até agora, por favor, ponham na sessão de perguntas e respostas. Parece que a nossa principal apresentação até agora é do setor de NGOs, de, sem fins lucrativos, mas vamos dar um tempinho para as outras pessoas responder. Eu não estou vendo nenhuma pergunta nas, na caixa de perguntas. Alguém está tentando usar as perguntas e não achou? Temos algumas entrando. Você quer pegar essa pergunta, Diana? Sim. Eu acho que, Emma, você pode identificar com qualquer que você acha que quem você estiver representando melhor hoje à noite. Ok, então a pergunta é se você se aplica a várias categorias, sim. Por favor, selecione o que você mais representa. Ok, ótimo. Então, depois da chance das pessoas é, falarem quem está aqui, vamos dar mais um minuto para algumas perguntas e respostas, e aí a gente vai prosseguir para as ações estaduais. Alguma pergunta sobre essas áreas de adaptação de curto prazo que a Diana tem compartilhado? E, se necessário, eu posso voltar para os slides se tiver alguma pergunta sobre isso. Ok. O que significa com risco e como que o tio é calculado? Ótima pergunta. Essa talvez seria melhor responder na caixa de perguntas, a não ser que você acha que você consiga responder isso em voz alta, Jim. Eu vou responder o de percentil. Percentil basicamente tem 900 é, blocos de grupos de censos, e nessa porção que a gente se estende, então, um percentil representa 9 dos, dos, dos melhores desses 900, ou 1% dele. Então, o 35º percentil, se eu estou fazendo a matemática corretamente, é mais ou menos 90, ou um pouquinho mais. Estamos tentando escolher a de mais alto valor dos grupos de bloco. Então, o risco avaliado é diferente para diferentes grupos. E eu vou responder isso no chat. Eu vou. Obrigada, Heidi, por fazer essa pergunta. Eu queria falar isso no começo. Então, a Heidi perguntou como que os recursos naturais, como um setor, está sendo avaliado. Então, para a proposta dessas áreas de adaptação a curto prazo, nessa primeira fase, recursos naturais, vulnerabilidade de naturais não são inclusos. Como vocês viram, tem infraestrutura e serviços de economia. Estamos planejando no plano de esboço para abordar áreas de recursos naturais com alguns dos dados que nós temos de vulnerabilidade de clima até agora. O que a gente não tem na mesma escala para recursos naturais, na área de setor de recursos naturais, é informação que nos ajudaria a ter esse esquema de priorização. Então, se quiser fazer isso na próxima fase, se a gente puder preencher essa lacuna, então duas das coisas que a gente quer ver no plano são os dados existentes que a gente tem nos, na, vu- no, na vulnerabilidade de pântanos, de salgados e as praias privadas, mas a gente tem um plano para prosseguir sobre como a gente avalia a priorização dessas áreas de recursos naturais mais completamente nessa próxima fase. Então, muito obrigado pela pergunta, Heidi. Então, estou vendo mais algumas perguntas. Será que pelo tempo a gente deveria responder por escrita e continuar? Então, vamos continuar fazendo perguntas. Sintam-se à vontade para botar no chat. Vamos prosseguir, mas vamos pausar depois de um tempo
abordar mais perguntas. Estão vendo os slides que eu estou compartilhando? Isso, gente. Perdemos os slides. E agora? Sim. Ok, então, a segunda porção agora da discussão vai ser sobre as estratégias da costa inteira para a resiliência. Então, eu quero lembrá-los e que falamos um pouquinho sobre isso na última reunião pública, que a distinção entre as estratégias é, e as ferramentas do Estado, isso é algo que a gente planeja por, no plano de esboço para saber quais são as medidas de resiliência costal, com base em local, que estão disponíveis, tipo elevação, relocação. A gente não vai falar sobre isso hoje à noite, o que vamos falar sobre hoje são estratégias e ferramentas estaduais pós-amplas, e em alguns casos esses conceitos talvez tenham o mesmo contexto, mas vamos escrever o contato. Então, conforme a Elizabeth mencionou no começo da reunião, a gente falou um pouquinho com vocês sobre isso na nossa reunião do ano passado. Então, a gente pegou o feedback que vocês deram nessa reunião e também através da enquete pública online que fizemos em fevereiro. A gente pegou isso e pegamos alguns temas que estávamos vendo do feedback que recebemos e categorizamos isso nessas quatro estratégias principais aqui. Então, podem ver que temos aqui reduzir os riscos de danos costais para novos e infraestrutura nova existente, é, requerir investimento do Estado para ser resiliente, investir na proteção, extração e melhorias de recursos naturais e culturais, em investir em apoio local e esforços regionais para melhorar a resiliência. Então, essas são as categorias que a gente está levando à frente. Podem ver os pontos embaixo de cada. Esse é o feedback que pegamos da reunião e da enquete para que a gente ouvir desse feedback público. Então, esse é tipo o que a gente escutou. E o exercício de hoje vai ser sobre concentrar em outro nível para tentar ser mais específico e receber mais feedback específico sobre quais são os próximos passos ou ações para avançar nessa estratégia. Ótimo. Então, a gente vai voltar para o mentímetro. A gente vai falar um pouco do mentímetro e a gente tem algumas categorias aqui que a gente quer saber o seu feedback, tá? Que a Diana falou. A gente quer que vocês deem a nota da importância ou impacto desses assuntos para que o Estado tome tome conhecimento. Um é não muito importante e cinco importante. A gente também vai pedir para vocês logo mais darem outros tópicos que vocês acham que tem que ser, que deveriam ser cobertos daqui. Se você saiu daquela parte do mentímetro, tem um link aqui no chat, tá? O Mentimeter, né? O mentímetro. Você saiu de lá, tem esse link aqui para você participar. Uma pessoa respondeu até agora. A gente tem um monte de categoria, né? Eu acho muito importante ver como as pessoas estão entendendo, para ver o que é mais importante para cada um também. E logo mais a gente vai falar um pouco mais a fundo dessas quatro categorias para falar um pouco das medidas que podem ser tomadas para apoiar essas estratégias antes da gente abrir
uma parte de resposta da nossa pesquisa de respostas mais abertas para você falar o que a gente deveria priorizar também. Vou deixar mais um minutinho aqui para o pessoal que está respondendo ainda. Mais uns 30 segundos e a gente vai continuar. Estou finalizando aqui. Tem os dois aqui que parece que tem o vermelho e a parte vermelha e azul estão na frente, né? A parte de investimento e apoio. Então, vendo aqui essa primeira estratégia de reduzir riscos de danos costeiros para as infraestruturas existentes, algumas coisas que a gente acha que pode apoiar essa estratégia, a gente também quer ouvir sua opinião, tá? Se você puder olhar essas sessões aqui, cada uma delas, e ver qual é mais importante. Isso vai nos ajudar a saber qual direção a gente tomar no desenvolvimento do projeto Resilient Coast. E a gente vai ver essas quatro categorias também, mas depois vamos abrir para respostas abertas. Temos algumas perguntas. Aliás, tem algumas terminologias aqui que talvez todos não entendam, mas se as pessoas estão se perguntando algum desses termos, tem um termo chamado Flood Risk Disclosure, que é um alerta de área de inundação em áreas residenciais, por exemplo, quando você tem um aviso de LED, quando você compra uma casa, seria isso, essa alerta de que a área está sujeita à inundação. E tem também a questão do programa voluntário que o Estado pode oferecer, comprar a sua residência, sua propriedade, em vez de você vender para o mercado, você vende para o Estado, e o Estado deixaria em estado de conservação, em, no status de conservação. O pessoal está respondendo ainda aqui. Para reiterar um pouco do que foi dito antes, a gente vai trazer aqui também a oportunidade para vocês falarem dessas medidas que estamos implementando e também ouvir as suas ideias, qualquer proposta de ideia que a gente não trouxe aqui, se você tiver alguma coisa que você tem em mente para essa estratégia ou categoria, anota aí, por favor, porque a gente vai ter uma parte aqui nessa reunião para vocês trazerem as suas ideias, que a gente não possa não ter mencionado aqui. Muito bom. A gente parece que o povo está diminuindo, está conseguindo terminar de fazer aqui a pesquisa, então vou mudar para a próxima categoria. Tem mais um pouco de resposta aqui, deixa eu dar mais uns segundinhos. Essa próxima categoria, ela fala de investimento e priorização das ações que sofrerão maiores impactos.
Um dos pontos daqui seria o critério para investimento um, estatal, sobretudo nas áreas de moradia acessível. O verde padrões de resiliência para investimento estatal em projetos de infraestrutura. A parte azul seria políticas limpas, né, usando recursos offshore, perdão, offshore, as areia e sedimentos para identificar áreas prioritárias como praia e essas áreas semelhantes. Na parte vermelha temos identidade e investimento em distrito, em escala distrital para proteção de inundação e estratégicas locais. E, por último, identificação do transporte público, de rotas de transporte públicos e estações, estradas e ferrovias, essenciais na evacuação e na priorização desses recursos para fazer uma espécie de retrofit de resiliência e relocação. Não sei se estou respondendo ainda, vamos dar mais uns minutinhos. Acho que tinha quase 40 na última sessão. Todo mundo que estiver aqui também, eu peço ainda para vocês participarem, se você ainda não participou. Muito importante ouvir as suas ideias, né? Porque a gente precisa prestar atenção, que a gente precisa se dedicar. A gente conseguiu aqui uma participação maior do que a anterior, muito legal. Tecnologia, talvez, as pessoas talvez sejam mais familiares com a plataforma, né? Com a tecnologia da plataforma. Ótimo. Então, aqui parece que o mais importante está sendo os padrões de resiliência para investimento estatal em projetos de infraestrutura e também investimento público para rotas de evacuação, na questão da, da, da rota de evacuação, né, que é essencial para a evacuação, para a resiliência. É importante que vocês todos. É importante para a gente saber o que vocês estão pensando, né? Nossa terceira pergunta aqui, Diana, se você puder falar. Esse aqui está falando na proteção, restauração e melhoria de recursos culturais e naturais em apoio equitável ao acesso da linha costeira. Então, se você acha que seria priorizar os bancos de sal para aquisição de fundos estatais e restauração baseada em riscos e resiliência. Isso a gente fala baseado nos dados que a gente está falando, né? Tem os animais que migram para sobrevivência, e isso vai nos ajudar a entender um pouco essa migração. É, a atualização de dados também é importante para da migração de atualização de dados sobre as condições costeiras. É importante a gente preservar esses dados da linha costeira para poder manter em boas condições, em boas condições estruturais, e preservar também as áreas pantaneiras. Próximo ponto aqui seria o vermelho, fundos para testes e monitoramento de fundos voltados à inovação e projetos baseados na natureza. Depois a gente tem acesso público a fundos estatais para projetos costeiros. E, por último, temos o financiamento de projetos pilotos para atacar para resolver essa questão da vulnerabilidade de recursos culturais.
Um minutinho, depois vamos para a última categoria. Temos mais algumas pessoas respondendo aqui. Eu vi que teve uma pausa. Vou voltar para a última categoria. Voltar não, prosseguir para a última categoria. Essa categoria final, ela fala de investimento e apoio local e regional, para aumentar a resiliência. Al- Temos aqui algumas das ações individuais, a gente quer saber o seu feedback. A primeira é incentivo e fundos em escala distrital e também regional para projetos e colaborações. Ajudar os municípios a lançarem iniciativas piloto para financiamento, para técnicas de financiamento a nível local e regional. Temos também trazer dados para riscos costeiros atuais e futuros. O vermelho é trazer melhores dados para recursos costeiros existentes, e as condições da linha costeira. Hum, O quinto, aqui azul, é mais da oportunidade de subsídios para implementação e construção. Por último, é, instituir um tipo de licença mais priorizada, mais ágil para projetos de alta prioridade nessa área de resiliência. Mais um minuto aqui, se vocês pensarem em alguma coisa que vocês querem também priorizar, não hesitem em falar para a gente, tá? A gente quer ouvir vocês também. Ah, a gente não conseguiu mais ver a tela, você parou? Não, deu alguma coisa aqui. Deixa eu voltar a compartilhar. Vocês conseguem ver agora minha tela? Sim, sim, a gente consegue ver. Eu vou voltar aqui para falar de outras ações ou estratégias que você acha que devem ser priorizadas para melhorar a resiliência costeira. Algo geral, pode ser geral ou específico, como vocês sabem, como as estratégias principais, como as quatro que a gente botou, ou as ações debaixo de uma das estratégias, ou se você tem algum refinamento ou mudança que vocês querem fazer, que querem fazer. Eu sei que alguém no chat estava perguntando sobre a aquisição de pântanos salgados, então, se tem algo que vocês querem ver esclarecidos, podemos fornecer feedback sobre isso também. E conforme as coisas aceleram, talvez a gente não consiga ver todos os comentários na
na tela, mas estão sendo gravados e estaremos referenciando isso para ajudar a refinar nossas estratégias. Educação pública e informação, é, preocupações sobre desenvolvimento costal. Aí eu acho que você está tentando botar suas sugestões no Mentimeter em vez das perguntas e respostas, então, só para garantir que você saiba disso, que não deve ir no Mentimeter. E se ajudar algumas pessoas, eu vou botar o link novamente no chat para entrar no Mentimeter, que deve te levar a essa página. Vai ter muito para a gente poder resumir, mas a gente agradece todos os pensamentos que estão mandando, que estão enviando, e a gente vai dar uma olhada neles cuidadosamente. Um comentário que eu quero reiterar aqui, vejo um comentário sobre organizações comunitárias podendo serem elegíveis para receber alguns financiamentos. Acho que tem alguém sobre o programa EVP. Eu sei que tem alguns aplicantes, aplicantes elegíveis para o MVP. Eu vejo muitos comentários sobre estratégias que limitariam ou proibiriam novas construções e infraestruturas em áreas costais, áreas costeiras. Muito obrigado pelo feedback detalhado. A gente agradece. Vejo que ainda tem algumas perguntas entrando e a gente está tentando fazer o melhor para respondê-las. Agradecemos. E se vocês estiverem curiosos, também podem ver as perguntas que foram respondidas com as respostas que nós fornecemos.
Vamos dar mais um minuto ou dois para as pessoas comentarem mais. Então, algumas perguntas sobre coordenar com a indústria. Eu espero, obrigado por que estão ressaltando. E também tem vários comentários sobre a necessidade de colaboração regional, incentivar colaboração regional, tornando mais fácil de alcançar, que é definitivamente um dos objetivos desse esforço. Então, eu vi alguns comentários sobre isso. Qualquer ideia específica que as pessoas têm, especialmente se são representantes do município, um grupo comunitário que está fazendo trabalho no campo, se vocês tiverem alguma ideia sobre como a gente pode tornar essa colaboração regional e nos projetos mais fácil, ou o que vocês querem do Estado nesse sentido, qualquer ideia sobre isso são bem-vindas. Bem-vindas. Tem uma gama de sugestões e visões sobre compras e onde devem ser priorizadas e perguntas bem complicadas, então agradecemos a gama de feedback. Então também tem essa questão de mandar essas informações complexas para o público de uma maneira que as pessoas consigam entender e mandar as informações em pedaços digestíveis e usáveis para as comunidades e organizações. É o que a gente está tentando fazer com essa abordagem multissetorial para entender os riscos. Então, espero que isso seja útil. Mais feedback sobre instituições, sobre desenvolvimento e construção. Voltando um pouquinho mais para cima para ver os comentários. Tem muito feedback. Eu sei que é meio confuso digitar, mas isso permite que a gente leve isso a sério e pegue tudo que vocês estão compartilhando. Então, agradecemos e, e agradecemos a todos. Ok. Eu vou deixar esse mentímetro disponível para as pessoas continuar respondendo por isso durante outro minuto, mas vamos voltar agora para as áreas de adaptação de curto prazo, agora que vocês tiveram tempo para absorver o material. A gente quer ver se tem mais alguma pergunta sobre essa área de adaptação de curto termo, a metodologia, os três setores. Então, queríamos, quando temos esses slides, ter a oportunidade para abordar as perguntas. E sintam-se à vontade para botar as perguntas na recursos de perguntas. Vamos falar um pouquinho mais sobre os próximos passos, sobre oportunidades para horários de escritório. Então, a gente encoraja vocês a virem para os horários de escritório para ter perguntas e passar mais um tempo um a um com essas questões. E também, o tempo que a gente teve, a gente não pôde passar por todos os mapas que a gente tem para vocês verem. Então, esses vão estar disponíveis na reunião. Os que vocês viram nesses slides e alguns outros seccionais. Estou vendo as perguntas no chat. Quando que vocês vão ter essas análises além de 2030? Então, uma coisa que eu quero enfatizar é que essa análise específica é focada em áreas de adaptação a curto prazo, que usa o quadro de tempo de 2030, mas os distritos de resiliência costeira, que essas têm um quadro de tempo mais extenso. Então, as costas resilientes têm um horizonte de 50 anos, então a gente está fazendo as projeções para os anos 2070
para refletir isso. Então, eu mencionei mais cedo na apresentação, mas essas áreas de adaptação a curto prazo estão dentro desses distritos de resiliência costeira. Então, você tem os distritos mais amplos e a gente está pegando algumas áreas dentro desses distritos que têm essas vulnerabilidades a curto prazo, especialmente em vulnerabilidades que têm interseção com altas concentrações de pessoas, alojamento e outras coisas. Então, outra oportunidade para ressaltar isso é que as áreas de adaptação a curto prazo não são únicas áreas em risco. A gente está montando guias, estratégias para os distritos de resiliência costeira como conjunto inteiro. Então, isso inclui o quadro de tempo dos anos 2070 também. Eu espero ter respondido a pergunta. Então, eu vou mudar o mentímetro para ter mais feedback de vocês no uso dessas áreas de adaptação de curto prazo. Então, é, a Diana falou sobre qual que é o propósito dessas áreas, como se elas encaixam no plano. Então, esse é um resumo do que a gente compartilhou para a proposta dessas áreas de adaptação a curto prazo. O que a gente está interessado em saber o que vocês acham que é a aplicação mais útil para elas e daqui a pouco a gente vai ver se em outras maneiras em que essa análise pode ser útil. Mas a pergunta é como que vocês acham que essa análise pode ser mais útil para o avanço da resiliência costeira? E os propósitos que a gente discutiu até agora é melhorar o entendimento de como vulnerabilidades do curto prazo varia na costa, identificar comunidades com características de risco compartilhado e informar a proteção de recursos e intervenções públicas e privadas. E daqui a pouco a gente vai receber feedback aberto de vocês para a gente saber sobre como comunidades e outros atores usariam essa informação. Acho que tem 90 comentários sobre as ações estatais, então agradeço vocês todos para compartilhar as suas ideias sobre isso. Vou abrir mais um minuto para as pessoas responderem. A gente abre a palavra para essa análise de termo de risco a curto prazo. Eu tô vendo que o pessoal está ainda participando, a gente está recebendo perguntas também. Tem uma pergunta sobre o que significa uma pergunta informada. Acho que seria útil nessa terceira opção aqui. Qual que é a pergunta? Desculpa. Ah, perdão, a pergunta é essa parte em azul que diz assim, informar a priorização de recursos públicos e privados e também das intervenções. Isso quer dizer que a gente não vai usar isso como único indicador de priorização. A gente vai usar também, né, na ajuda da informação nas tomadas de decisões, mas não será o único fator, tá? Ok. Eu vou perguntar para vocês todos aqui de maneira mais aberta.
que essa análise pode ser usada para continuar o programa de resiliência costeira e qual o seu feedback, se você quiser compartilhar. Vou deixar 5 minutos aqui, no máximo, para a gente ir para os próximos passos. Eu vou falar a vocês como é que a gente vai prosseguir. Estou vendo aqui alguns feedbacks, reações, ideias. Quero responder um comentário que estava no chat aqui. Talvez seja só um esclarecimento. Foi dito que o obstáculo, o desafio que a gente está achando para o curto prazo, definido como 2070, tá meio. Não, então, o que a gente chama de curto prazo é 2030, nesse cronograma de 2030. Agora, o plano total das costas, da resiliência costeira, aí sim é um plano de 50 anos. Então, seria a área total que foi delineada, tá? Mas tem uma diferença. É curto prazo, 2030, longo prazo, o tempo geral, é um projeto de 50 anos, então 2070. Importante essa distinção. Alguém tiver mais algum comentário? A gente agradece a sua participação. Alguém falou aqui, defender a causa de colaboração regional para áreas que estão passando por desafios semelhantes, que nós somos todos vizinhos. Eu queria dizer que eu também gostei do comentário, escrever. ah, eu gostei do comentário sobre uma colaboração municipal. A gente acha que esse é o ponto ideal do projeto, é fazer o network é muito importante, precisa ser feito, mas então, se tiver uma maneira da gente conseguir encorajar e promover essa colaboração, isso é o objetivo, é um dos objetivos, né, desse projeto. Muito bom ter o feedback de vocês, ainda mais sobre as barreiras que a gente está enfrentando para poder apoiar vocês, né, apoiar o projeto e também o que a gente pode fazer, né, além do que já está sendo feito para promover o projeto. A gente agora vai falar dos próximos passos, a gente vai encerrar essa parte. Aliás, eu vou deixar até aberta, tá, a janela do mentímetro da pesquisa, mas eu vou passar agora a palavra para a Diana para continuar para os próximos passos. Eu espero que vocês todos estejam familiares com o que foi compartilhado com vocês. É, eu sei que não é tão. Até vocês receberem os slides, talvez alguém possa compartilhar aqui no chat para as pessoas terem acesso aos slides. É um link muito importante para você guardar e salvar. É um link para monitorar as atualizações, do projeto e monitorar se você está esperando que as coisas sejam postadas e o que vai acontecer depois das reuniões. A gente vai fazer o máximo para que tudo seja feito de maneira rápida até o final dessa semana. Se a gente não conseguir, é porque a gente está tentando levar todo esse material para vocês, tá? Leva um tempinho. Mas a gente está gravando também essas reuniões. A gravação será disponibilizada depois da reunião, em inglês e também em outros 3 idiomas que a gente está trazendo aqui para serviços de interpretação. Então, essas gravações serão disponibilizadas. A gente tem aqui as datas e as horas para o atendimento.
de manhã e de tarde. Temos também a página do Resilient Coast, o link para você se registrar para essas reuniões. É importante você conseguir se registrar para obter alguma uma reunião no escritório da gente, né, em pessoa. É importante você fazer isso, ter uma agenda, tá? E falar também dos tópicos que vocês querem discutir. Eu peço que vocês respondam essas perguntas da melhor maneira possível. É importante para a gente se preparar para poder ter uma reunião produtiva com vocês. Ah, Elizabeth, a gente perdeu um pouco sua tela aqui. Não, é que outra pessoa também fez o screen share, então eu tive que voltar aqui, mas tudo bem. Será que essa pessoa ainda está conseguindo? Ah, você consegue ver minha tela? Pronto. Sim, então, são essas horas aqui, tá? Que você pode vir aqui no escritório pessoalmente. Você pode vir o tempo que você quiser para sua reunião. A gente só pede que você se registre para a gente poder contabilizar o número de participantes e o link para você fazer o agendamento vai ser lançado na página no site, tá? A gente também antecipa que a gente vai ter um rascunho completo do plano de revisão, será disponibilizado para a sua revisão em comentários na primavera desse ano. Sei que vocês viram esse material pelo site ou as reuniões, é, e a gente espera poder compartilhar com vocês mais uma oportunidade. A melhor maneira de vocês se manterem atualizados é monitorar a página Resilient Coast, a página da internet. A gente também vai tentar comunicar isso nos canais de redes sociais e por e-mail. E por último, se você não sabe, temos uma reunião igualzinha hoje, tá? Amanhã de manhã, às 10 da manhã. Pa- Se você puder compartilhar com quem não pôde participar hoje, seria muito interessante. As gravações serão disponibilizadas depois da reunião, as pessoas podem é, participar e ver as reuniões, mas a gente pede também que as pessoas venham participar ao vivo, porque a gente pode fazer essa interação, ouvir o feedback de vocês, é muito importante para a gente. Então, se puderem voltar amanhã de manhã, vocês são muito bem-vindos. Se vocês não tiveram oportunidade de participar hoje, se não, a gente agradece se você puder compartilhar isso com quem você conhece e seja interessado em participar. Essas horas disponíveis aqui, tá no Zoom ou vai ser o quê? Não, tá no Zoom. Ótimo, então. Muito obrigada pela incrível participação de vocês hoje, o feedback, o engajamento. Algumas perguntas a gente está tentando responder aqui no chat, e como a Diana falou, os links para a página tá aqui no chat também, tá? A página do site da internet do Resilient Coast. Esse projeto está na internet, lá também vai ter o horário de funcionamento. Muito obrigada a todos, obrigada aos intérpretes por esse esforço incrível para interpretar material, um assunto bem denso e técnico, né? Num contexto muito, muito complicado. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Vamos encerrar as gravações. Ok.